Da cultura da correria à produtividade tóxica e até a misoginia. Há um lado mais sombrio da indústria do automelhoramento, da autoajuda. Ao longo dos anos eu li muitos livros com a intenção de melhorar a mim mesma, me tornar uma pessoa melhor do que eu era antes. Isso para seguir em frente desenvolvendo a minha autoconsciência, mas também para aprender a enxergar novas perspectivas. Por isso que os livros de automelhoramento, os livros de autoajuda, eles foram muito atraentes para mim. Só que quanto mais eu leio, mais eu vejo que a maioria desses livros é projetada, foi escrita para um público específico, geralmente para homens brancos e privilegiados. E infelizmente alguns desses livros até mostram uma visão de mundo até bem misógina. E o que eu acho que é até perigoso é que alguns desses livros eles oferecem uma orientação com base em opiniões que tentam te mostrar como você deve pensar, em vez de te ensinar como abrir a sua cabeça e entender melhor outras perspectivas. Esse tipo de livro é aquele tipo de livro que te mostra a verdade, ou seja, não tem outra coisa, é daquele jeito, é assim que você tem que pensar, é assim que você tem que agir, não tem outra coisa, é aquilo ali. Aqui nos Estados Unidos estima-se que essa indústria, a indústria da autoajuda, ela vai chegar a valer 13 bilhões de dólares esse ano de 2023. E isso com um foco maciço em produtividade. Então aqui nesse vídeo eu proponho que a gente dê uma olhada, a gente saia da caixinha e dê uma olhada melhor no que não se costuma falar sobre essa moda que é chamada de autoaperfeiçoamento, e eu prefiro falar que é automelhoramento, até porque a perfeição não existe. A cultura hustle e a produtividade tóxica. Existe muito conteúdo sobre produtividade. E embora seja verdade que você pode estar ocupado e não ser produtivo, também é verdade que você ficar excessivamente preocupado o tempo todo em ser o quanto mais produtivo, melhor, também pode não ser saudável para você, para sua saúde mental, para os seus relacionamentos, enfim, não é bom para sua vida. E sobre a cultura hustle, um desses livros que promove de certa forma a cultura hustle, também conhecida como a cultura da correria, é o livro da Grace Beverly. Embora eu ache que esse Working Hard and Hardly Working é um livro até bom, ele foi bem escrito, como é um livro sobre como fazer o máximo possível em um dia, de certa forma esse livro promove a cultura hustle ou a cultura da correria. Nesse livro, esse conselho que a Beverly tá dando, ele é até perigoso, porque ela costuma trabalhar dias muito longos, de noite, fim de semana, e isso de certa forma, como eu falei, ele promove essa cultura da correria. E como ela é uma influencer, ou seja, ela influencia as pessoas, tem muitas pessoas da mesma geração que começam a pensar que é assim que elas têm que viver a vida delas para que elas sejam bem-sucedidas. E aí depois disso a gente tem um outro extremo, que é o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss. E eu particularmente gosto desse livro, eu acho que tem muita informação valiosa nele, principalmente no que se trata aí de você delegar algumas coisas e de você automatizar. Mas o que acontece, e por isso esse livro talvez não seja tão útil para algumas pessoas, é que cada pessoa tem as suas responsabilidades. Embora a semana de trabalho que esse livro propõe seja completamente irrealista para muitos de nós mortais, há suporte científico para a semana de trabalho de 4 horas e 4 dias. Existe uma premissa de que a gente só é realmente produtivo até 4 horas por dia, que qualquer coisa além de 4 horas é contraintuitivo. Porém, cada pessoa é uma pessoa. Nós temos a nossa bioindividualidade, o que indica que o que eu preciso pode não ser aquilo que você precisa, o que funciona pra mim pode não funcionar pra você. Somos pessoas diferentes. E uma outra coisa, para quase qualquer ideia que você tenha, se você for buscar no Google, você vai encontrar alguém defendendo a mesma ideia, por mais absurda que seja. Vamos levar o exemplo das dietas, por exemplo. Vai ter gente que vai dizer que você precisa se alimentar à base de plantas, você não pode comer mais nada além de plantas. Do mesmo jeito que vai ter algum cientista lá que vai falar pra você que nós somos carnívoros, que você tem que comer carne o tempo todo. Então, para qualquer ideia que você tenha, você vai encontrar cientistas que vão comprovar cientificamente, óbvio, são cientistas, que aquela ideia faz sentido. Essa é uma das coisas que você sempre tem que ter em mente. Você precisa aprender a pensar por si só também e entender o que realmente faz sentido para você depois de você ter pesquisado bastante, lido bastante.
Enfim, o que acontece aqui é que, na verdade, para você realmente ser produtivo, você tem que entender onde que tá o seu pico de energia. Porque do mesmo jeito que para uma pessoa, ela só consegue ser produtiva até 4 horas de trabalho, talvez para você seja 3 horas ou 5 horas. Então não é 4 horas certinho. Claro que existem coisas em que todos os cientistas meio que concordam. E uma delas é que você não é capaz de focar em 2 coisas ao mesmo tempo. Por exemplo, se você tá fazendo uma tarefa, você pode até fazer 2 tarefas ao mesmo tempo, mas você vai ficar mais focado em uma do que em outra. Por isso que não existe esse lance de multitarefa, né, gente? Isso aí é conversa. E uma outra coisa que parece que os cientistas eles têm concordado bastante é com a necessidade que a gente tem de fazer pausas. O que vai contra o que muitos desses influencers e muitos desses livros defende. A cultura da correria, na verdade, promove isso, que você não faça pausa, que você vá. Aqui também tem o termo grinding. É essa cultura de que você tem que trabalhar até a exaustão. Os cientistas hoje eles já estão começando a concordar que você precisa fazer pausas, você não pode trabalhar a exaustão, porque isso acaba atrapalhando na sua produtividade. Se você quiser saber mais sobre isso, sobre como que é importante você fazer pausas e como isso ajuda na sua produtividade, tem esse vídeo aqui em que eu falo exatamente sobre isso, sobre como é importante você fazer pausa para você ser mais produtivo. Eu vou deixar nos cards e na descrição. Por que a produtividade tóxica é valorizada na sociedade ocidental? A autoajuda não apenas perpetua a ideologia capitalista ao vender o mito de que cada indivíduo é capaz e responsável por mudar suas próprias condições. Ela faz isso insistindo que o nosso desejo muito humano de viver para algo diferente do trabalho é simplesmente um desafio a ser superado. Infelizmente, vivemos numa sociedade focada no status social e a cultura da correria nos leva a uma busca incessante por ser cada vez mais produtivo. E isso, embora possa impulsionar o nosso crescimento a curto prazo, a longo prazo pode trazer consequências bem ruins. A melhor coisa que a gente poderia fazer seria criar mais horas de um dia, mas como a gente não pode fazer isso, a segunda melhor coisa seria aprender a usar melhor o nosso tempo e a nossa energia. E não é uma coisa ruim você buscar ser mais produtivo, buscar ter mais tempo, buscar ter mais energia. Isso, na verdade, é uma coisa muito boa. O problema é quando a sua preocupação excessiva o tempo todo para se tornar mais produtivo e ter cada vez mais tempo para fazer mais coisa é que pode ser um problema. Quando isso acaba afetando os seus relacionamentos, quando você não tem um equilíbrio, quando você não pensa em mais nada só nisso. As pessoas começam a ficar com vergonha quando elas não estão buscando isso, porque essas pessoas que não buscam ser mais produtivas, que não buscam ter mais tempo, que não buscam fazer mais, elas acabam sendo vistas como preguiçosas. Você também sente vergonha? Me conta aqui nos comentários se você sente isso. Então, o psicólogo social Dr. Price, que foi o cara que eu mencionei um pouco antes, eu falei a frase lá que ele fala, ele chama isso de mentira da preguiça. O que acontece, o que ele explica é que a cultura apressada, essa cultura da correria, ela criou uma crença de vergonha e culpa. E aí é que a gente vai ligar a cultura do automelhoramento. O que acontece é que a cultura do melhoramento que a gente vê na maioria dos livros, ela de certa forma está condicionando a gente a acreditar que o nosso valor está de quão produtivo que a gente é e não dos nossos valores em si. Ou seja, você vale muito mais se você for mais produtivo. Gente, a verdade é que a gente não precisa preencher todas as horas do nosso dia, todas as horas que a gente está acordado fazendo alguma coisa produtiva. Não há problema ou não deveria haver problema em você dar um tempo. Na verdade, isso é até bom para o nosso bem-estar, que foi aquilo que a gente falou um pouco antes sobre fazer pausas, como isso pode melhorar na sua própria produtividade. Ou seja, estamos falando aí da produtividade saudável e sustentável, que é o que eu sempre falo aqui no meu canal. Eu tô passando aqui rapidinho para te contar que as inscrições da minha mentoria Realize o que Importa serão abertas dia 30 de maio. O link tá aqui na descrição. Como essa é a nossa primeira turma, o preço será somente R$497, depois esse preço vai subir. Essa mentoria será focada para te colocar ali no caminho certo para fazer aquilo que é importante para você, em vez de você ficar desperdiçando tempo e energia com o que não importa. Nela você vai aprender a identificar o que é importante para você, porque muita gente não sabe, a transformar isso em metas claras e planejamento descomplicado para colocar essas metas no seu dia a dia na prática. Lembrando, a primeira turma será aberta dia 30 de maio e terá vagas limitadas. E se você é novo por aqui, eu já
eu te convido a se inscrever no canal, ativa o sininho para não perder nada que eu posto aqui toda semana e vamos voltar pro vídeo. Então, se você for observar bem, a indústria do automelhoramento meio que foca muito na parte de você ganhar dinheiro, do status social. E geralmente vê o mundo através dos olhos de um homem branco de classe média. O verdadeiro automelhoramento, e a questão que eu quero levantar aqui é essa, é que muitos desses livros, considerados livros de autoajuda e livros de automelhoramento, eles focam na questão do status social e do dinheiro. E eu sempre falo isso, dinheiro, ele é um meio para um fim, o dinheiro não é uma coisa ruim. Eu quero dinheiro, eu quero que você queira dinheiro também, para que você possa bancar as coisas que... Cara, para você viver no mundo, né, a gente precisa de dinheiro, porque não tem jeito. O que eu levanto aqui é quando um livro de automelhoramento, ele foca só nisso. E o problema de certas pessoas, de muitas pessoas, só conseguirem ver isso aqui, assim, ó, elas só conseguem ver uma coisa, elas não olham para os lados, elas não saem da caixinha. Então você fala para elas uma coisa e elas seguem só aquilo ali à risca, sem parar para pensar. 2 livros para restaurar a sua fé na indústria do automelhoramento. Então, gente, nem tudo aqui é melancolia e desgraça. Existem livros fantásticos, escritos por especialistas e que você pode realmente usar tudo que tá ali. Tudo isso que eu falei até agora é mais para fazer você parar e pensar. Não quer dizer que esses livros que eu mencionei, eles não tenham nada que você possa utilizar. Por exemplo, o livro do Tim Ferriss é incrível, eu super indico que você leia. O que eu tô pedindo para você fazer, por favor, por favorzinho, é para você pensar. Você não deve pegar um livro, pegar qualquer coisa, qualquer conteúdo, um vídeo, um livro, até um meme, e simplesmente encarar aquilo como a verdade absoluta, é aquilo ali, é só aquilo ali. E a outra coisa é quando eu falo sobre a questão do dinheiro, né, que muitos desses livros de autoajuda, eles focam na parte do status social do dinheiro. Não tem problema, desde que você entenda que você está lendo um livro e que está te falando uma coisa e que você pense naquilo. Não dá pra você viver em desequilíbrio, não dá pra você viver focado só em uma coisa, em um aspecto da tua vida. Do mesmo jeito que você tem que estudar e correr atrás para entender e aprender como você deve ganhar dinheiro, você também tem que estudar para você aprender a se tornar uma pessoa melhor, para você aprender a lidar com seus sentimentos, com as suas emoções, para você ter inteligência emocional e aquela coisa toda. Então aqui eu vou te dar 2 exemplos de livros que eu acho muito legais e que você poderia dar uma olhada, se você quiser também, se você não quiser, e aí é problema seu. O primeiro que eu indico aqui é o Por que é que ninguém me disse isso antes, da Dr. Julie Smith. Se não me engano é Julie Smith. Cara, os reels dela são ótimos. Quando nos concentramos em tentar resolver o problema, é fácil subestimar o poder de simplesmente estar presente. Gente, a informação que ela passa naquilo que ela escreve, geralmente são os conselhos que ela dava, não os conselhos, mas as coisas que ela ensinava durante a terapia dela. Ela fala muito sobre as habilidades que a gente deveria ter, que deveriam ter sido ensinadas pra gente. São essas habilidades da vida real. E isso vai desde o desenvolvimento da autoconsciência, que é essencial para o automelhoramento. Na verdade, acho que é a primeira coisa, não a pior. A primeira coisa que você deve fazer quando você quer melhorar você mesmo é você se conhecer. Porque se você não sabe o seu ponto de partida, fica complicado, né? Você saber o que você precisa melhorar. Um outro livro que eu menciono aqui, que eu sugiro que você leia, é A Lacuna da Autoridade, da Marianne Seeger. Olha, esse livro, ele foi uma revelação pra mim, eu não tava esperando. E ele se concentra ali naquele viés inconsciente na nossa sociedade. E ele é muito bom, é uma boa leitura tanto para homens quanto mulheres. Nesse livro, ela usou alguns dados para expor o sexismo e até o racismo sistêmicos. Quando você tá na busca por se desenvolver, por crescer, é importante também você entender, você saber como é que você foi e como que você é, tanto influenciado, impactado e até condicionado pela sociedade. Resumindo aqui, leia muito, leia o quanto você puder, adquirir informação, adquira, porém tenha em mente que muitos livros foram escritos há muito tempo, onde as opiniões eram muito diferentes. Além disso, considere também que a realidade daquele autor pode ser completamente diferente da sua. Não siga uma coisa cegamente, pense por você. Uma outra coisa é que os livros mais recentes
o que a gente está vendo é que eles têm uma tendência a te ensinar como pensar, mas eles não te ensinam a ter uma cabeça mais aberta para ver outras perspectivas, embora isso também pode ser útil para você. Então não desista de ler os livros porque você acha que eles vão tentar te guiar para um outro caminho, não. Outra questão aqui, fique muito atento a esses livros que têm a tendência a funcionar como se fosse um culto, que você vai seguir aquilo ali ao pé da letra e aquilo ali é a verdade e não existe outra coisa, aquela é a verdade. Gente, não há verdade absoluta de nada. Esses livros muito pragmáticos e que colocam como se não existisse outra coisa, você deve ler sim, mas como sempre, pense por você mesmo. Não existe verdade absoluta. Livros de autoajuda, de auto-melhoramento, eles podem sim te ajudar a melhorar como pessoa e eu super indico que você invista neles sim. Mas a gente precisa ser muito crítico quanto ao que a gente direciona a nossa atenção e energia. Não dá pra seguir cegamente só porque aquela pessoa que você admira tá seguindo. E isso vale pra tudo na vida. Como a sua mãe dizia, se o seu amiguinho pular da ponte, você vai pular também. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te ajudado. Se você gostou, dá um like aqui, porque isso me ajuda a manter esse conteúdo pra você. Se você ainda é novo aqui no canal, se inscreva. Muito obrigada e seja muito bem-vindo. E por hoje é isso. Bye!